Senhor presidente, eu acho que nós precisamos fazer um reparo em relação às inverdades, porque aqui foi dito coisas que são mais falsas que nota de R$3. A mais ostensiva delas é que essa matéria é uma matéria inconstitucional. Ora, senhor presidente, essa matéria já foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Em medida cautelar, em mandado de segurança de número 34.448, assinado pela deputada Jandira Fegali, aliada da senadora Vanessa Graziotin, e de um conjunto de parlamentares que trabalharam ostensivamente para que o Brasil estivesse mergulhado na mais profunda e complexa crise política, econômica e moral que esse país já assistiu. Qual foi a manifestação de Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, sobre a manifestação de que esta proposta seria inconstitucional? Por significarem severa restrição ao poder das maiorias de governarem, cláusulas pétreas devem ser interpretadas de maneira estrita e parcimoniosa. Não há, na hipótese apreciada, evidência de vulneração aos mandamentos constitucionais da separação de poderes, do voto direto, secreto, universal e periódico, assim como dos direitos e garantias individuais. Vai além, Sua Excelência, o ministro Barroso. A responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis. E responsabilidade fiscal não tem ideologia. O ministro Barroso, em manifestação aprofundada, consagra, senhor presidente, como escrevi recentemente em texto doutrinário, o debate sobre o tamanho do Estado e sobre o limite do gasto público é inadiável. O Estado no Brasil ficou grande demais e a sociedade já não consegue sustentá-lo. Trata-se de uma estrutura cara, inchada e que presta serviços deficientes. Em 2015, aproximadamente 4% do produto interno bruto foi gasto com a folha de pagamento dos funcionários públicos. Some-se a este valor as necessidades de custeio e quase nada sobra para os investimentos ou para investimentos. Como os servidores, como regra geral, têm estabilidade, não há como reduzir quadros. Não bastasse a folha de pagamentos de um aumento vegetativo decorrente de adicionais de tempo de serviço, promoções e reposições de aposentados. No momento atual, isso não sou eu que estou falando, foi o ministro Barroso que julgou a inconsistência do pedido de inconstitucionalidade. E aí eu vou pedir perdão ao senador Requião. Entre os seus fundamentos jurídicos e do ministro Barroso, eu vou ficar com os fundamentos do ministro Barroso, porque considero que eles são mais consistentes, a meu juízo, sem ofensa nenhuma ao meu colega, ao senador Roberto Requião. Mas vai adiante. O ministro Barroso, não bastasse a folha de pagamentos, que tem um aumento vegetativo decorrente dos adicionais de tempo de serviço, promoções e reposições. No momento atual, diversos estados da federação já estão atrasando salários. Na matéria, há uma bomba relógio armada. As dificuldades do momento poderão ser o condão de transformar o orçamento público em uma instância mais importante, mais transparente da democracia brasileira. Conclui o ministro Barroso, esse sim, homem do direito. E por que em uma democracia nenhum tema é tabu? O próprio custo do Poder Judiciário, que inclui, além de juízes e tribunais, também as funções essenciais da Justiça, está sujeito a debate e reflexão. Estudo do Conselho Nacional de Justiça revelou que, em 2008, o orçamento destinado ao Judiciário correspondeu a 1,46% do PIB, enquanto, no mesmo período, a média obtida da comparação entre 38 países da Europa foi de 0,18% do PIB. Também esses números devem estar sujeitos à discussão, visitação constante e permanente e à justificação adequada. Conclui, diante desse exposto, os fundamentos
que querem consagrar ou concluir que essa proposta é inconstitucional, eu indefiro o pedido de liminar, senhor presidente. Senhor presidente, o tempo não é capaz, muito menos se as palavras são escritas. O tempo não é capaz de apagar e o tempo revela as contradições, senhor presidente, e as escolhas equivocadas que mergulharam o nosso país nessa dramática crise. O jornal Estado de São Paulo, senhor presidente, de 2005, revela um debate entre o ministro Palocci, o ministro Paulo Bernardo do Planejamento e a então gerentona, chefe da Casa Civil, presidente afastada Dilma Rousseff. Qual foi o tom desse debate, senhor presidente? Senhoras e senhores senadores, a ministra Dilma Rousseff não teve o mesmo cuidado ao atirar sem piedade na proposta de um plano de ajuste fiscal de longo prazo que vem sendo elaborado pela equipe econômica. Embora coordenado pelo ministro do Planejamento Paulo Bernardo, não está aqui a senadora Gleisi Hoffmann, seria bom que ela estivesse, porque quando Paulo Bernardo foi ministro do Planejamento, lá em 2005, Paulo Bernardo apresentou um plano que tem a assinatura do ministro Palocci, que já havia afirmado em discussão em uma assembleia do PT que o ideal seria que tivéssemos um superávit fiscal de 4,25 pelos próximos 10 anos, senhor presidente. Isso foi o PT que propôs em 2005 e não propôs incorretamente, propôs corretamente, porque se isso fosse feito naquele tempo, nós não estávamos mergulhados nessa conjuntura que hoje estamos atravessando. Nós não teríamos 12 milhões de desempregados, não teríamos 5 milhões de brasileiros subempregados, nem mais 6 milhões de brasileiros que não vão sequer ao mercado de trabalho porque não encontram oportunidade de trabalho. De uma força de trabalho do nosso país, de 103 milhões de brasileiros, mais de 20 milhões não conseguem oportunidade para levar dignidade para suas famílias. Esse foi o contexto desta proposta e desse debate feito em 2005, quando o ministro Paulo Bernardo quis implantar um plano de ajuste fiscal, porque já naquela época se percebia as deformações do setor público brasileiro invadindo sem piedade as riquezas que são produzidas pelo trabalhador e pelo empreendedor brasileiro. Muito bem, senhor presidente. Há 15 anos atrás, o setor público representava 10% do produto interno bruto. Hoje representa 20% do produto interno bruto. E aí não estamos considerando o peso do setor público dos estados e municípios. Se considerarmos, ele sobe de 20% para 36%. E se considerarmos os juros, porque nunca se pagou tantos juros nesse país, nunca se transferiu tantos juros para o setor financeiro em nosso país, como foi feito no governo do PT, da ex-presidente Dilma. Em 2015, este país e os trabalhadores brasileiros pagaram mais de 500 bilhões de reais de juros. Agora, senhor, tenha paciência, ouviu o que estamos ouvindo aqui, de todos e tantas, com caras de paisagens e Mona Lisas, como se não tivessem responsabilidade com essa tragédia construída com requinte de sofisticação contra o povo brasileiro. Isso não é possível, senhor presidente. E nós precisamos, portanto, fazer um reparo das verdades que precisam ser ditas. Claro que este projeto não é causa, ele é consequência, eu disse ontem. Claro que ele não é o pecado. O pecado são os crimes que foram cometidos contra o povo brasileiro nos últimos anos. Esse projeto é a penitência, ou como diz o senador Magno Malta, é o boldo. É o boldo que está sangrando no coração e no fígado dos brasileiros que foram traídos por este governo que mergulhou o nosso país na crise mais complexa. Muito mais que fazer luta política, o responsável, o adequado, seriam que eles tivessem a capacidade de admitir os seus pecados e de pararem de fazer luta política e de pensarem, uma vez na vida, no interesse do povo brasileiro. Portanto, a minha manifestação, por convicção, senhor presidente, é que nós precisamos ir adiante. Nós precisamos colocar um fim na gastança pública, porque político e gestor público não têm o direito de fazer com dinheiro público
aquilo que bem entendem, porque o setor público no Brasil, falei ontem e vou afirmar agora, senador Requião, não é casa de mãe Joana. Esses mesmos políticos e gestores não fazem com seus dinheiros, não tratam de maneira temerária os seus dinheiros ou os seus recursos, como querem tratar os recursos públicos. É disso que se trata. E é por isso que nós estamos aqui nesse esforço extraordinário para reconstruirmos esse país que foi entregue e legado aos escombros ao povo brasileiro. É a minha manifestação, agradecendo a condescendência de Vossa Excelência e os aplausos do senador Roberto Requião, que enxerga na minha manifestação as verdades que precisam ser ditas e ouvidas, queira ele ou não. Muito obrigado.